Olá, amores da Prof, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o tema da resposta do réu. O Prof vai começar a gravar aqui o primeiro vídeo, tá? O joguinho de slide já está no Classroom para vocês poderem acompanhar e a gente vai aprofundar o tema e tirar as dúvidas no nosso meeting, que também já está marcado, combinado, turma? Então vamos lá, resposta do réu. A resposta do réu, talvez de todos os institutos processuais, ela seja o que assegura a efetivação do direito ao contraditório e da ampla defesa de uma forma mais robusta, de uma forma mais eficiente. O direito ao contraditório e ampla defesa, princípio básico do direito processual, de qualquer direito processual, que está previsto de uma forma bastante ampla lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, ele ganha corpo, né? Ele incorpora no processo do trabalho de uma forma bastante eficaz através da resposta do réu, porque é na resposta do réu, que é aquele que consta como polo passivo numa relação jurídica processual, tem a sua oportunidade de contar a sua versão da história, os seus fatos, impugnar aquilo que está sendo pedido, tá? Se vocês estiverem aí procurando na CLT, vão falar, prof, eu não estou achando isso, resposta do réu. É que lembrando, né, a CLT ela tem todo um vocabulário, uma nomenclatura típica da origem dela. Então, o tema que nós estamos conversando na aula de hoje está no artigo 847 da CLT, que fala, depois que o juiz tentou acordo, se não conseguiu, o réu, né, o reclamado, terá 20 minutos em audiência para aduzir defesa. É essa defesa que está no artigo 847, que é o que a gente interpreta como sendo a resposta do réu. É claro que quando a gente fala em resposta do réu, a gente tem que pensar em respostas do réu, porque são várias as formas que o réu tem de impugnar aqueles fatos, aquelas argumentações, aqueles pedidos que foram apresentados no processo em face dele, tá? Aqui a prof vai recuperar uma ideia que vocês já estudaram também em processo civil e vamos entrar naquele momento relembrar e viver. E eu queria que vocês desenhassem no caderno de vocês, tá? 3 círculos concêntricos. Joinha? Desenharam aí? Bom, o círculo mais externo, a camada mais externa desse círculo se chama defesa indireta de processo. As defesas indiretas de processo têm como características impugnarem questões processuais, sem entrar no mérito da ação. Por isso que a gente usa esse termo, defesa indireta de processo. Quando o reclamado apresenta uma defesa indireta de processo, ele está dizendo que aquela ação trabalhista que foi ajuizada em face dele possui algum vício. E esse vício deve obrigar o juiz ou a extinguir o processo, sem resolução de mérito, já que são apenas vícios processuais, ou então o juiz deve realizar alguma modificação nesse processo. Quando o juiz acolhe uma defesa indireta de processo, das duas uma, ou o vício não dá para ser corrigido e ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito, ou então vai realizar alguma modificação nesse processo, em razão dessa alegação trazida ali pelo réu na sua resposta, tá? A gente vai falar mais, vou dar exemplos e vamos aprofundar. Primeiro eu tô só tratando desses círculos concêntricos, tá? A camada intermediária, a segunda camada desse círculo concêntrico, é o que a gente chama de defesa indireta de mérito. Defesa indireta de mérito. As defesas indiretas de mérito, como o próprio nome já diz, ainda são alegações indiretas, não estão efetivamente entrando na minúcia da matéria fática discutida naquele processo, mas indiretamente acabam prejudicando o próprio mérito do processo. Por isso que as defesas indiretas de mérito são também conhecidas como prejudiciais de mérito, porque quando o juiz acolhe uma prejudicial de mérito, ele extingue o processo ou o pedido específico com resolução de mérito, tá? E nós temos o núcleo duro, o último círculo concêntrico, que é o que a gente chama de defesa
direta de mérito. Na defesa direta de mérito, aí eu brinco que acabou essa parte processual, essa parte aí de tatame. Aí nós vamos para a impugnação propriamente dita quanto ao mérito, né? O reclamante fez, não fez, fez, eu já paguei, fez e compensou, por exemplo. Aí nós vamos para as alegações de mérito, para as impugnações de mérito propriamente ditas. Por isso que se chamam de defesas diretas de mérito, tá? Então são 3 formas que o réu tem ali de responder esse processo. Esses 3 círculos concêntricos, eles podem ganhar corpo no processo do trabalho através de várias peças. Pode ser através da contestação, que é a resposta do réu mais ampla, mas pode ser também através de exceções e pode ser até mesmo através de uma reconvenção. Então, nós vamos estudar essas respostas, essas possíveis formas que o réu tem de impugnar o processo ali, as alegações que foram apresentadas em face dele. E nós vamos começar com essa camada externa que a prof antecipou e contou para vocês, tá? As defesas indiretas de processo. Bom, nós temos 2 tipos de defesa indireta de processo. Nós temos as preliminares, que estão lá no artigo 337 do CPC, a CLT não tratou, a gente aplica subsidiariamente o CPC naquilo que for compatível, então as preliminares, e são também as exceções. As exceções, essas sim estão disciplinadas na CLT, estão lá no artigo 799, tá bom? Vamos relembrar preliminares, porque vocês já estudaram em boa medida essas preliminares em processo civil. Então, a gente vai fazer agora é recapitular esses exemplos, tá? Claro, a prof não vai exaurir todas, basta vocês irem lá no artigo 337 do CPC, mas vou citar algumas para a gente trabalhar aqui no processo do trabalho, tá? Exemplo, preliminar de nulidade ou de inexistência da citação inicial. Claro, gente, se o processo começou com uma citação irregular, a primeira coisa que o reclamado vai alegar é essa nulidade processual. No que diz respeito a essa preliminar aplicável ao processo do trabalho, a gente tem que lembrar que a citação no processo do trabalho ela é mais simples do que no processo civil. Nós já estudamos isso há 2 aulas atrás. Nós vimos que ela vai por AR, não é pessoal, basta chegar no endereço correto do reclamado, presume-se entregue em 48 horas. Se não chegou em 48 horas, o réu deve comprovar, né? Cabe a ele, é ônus do destinatário, comprovar, então, quando ele recebeu essa citação inicial. Então, eu só vou poder alegar preliminar de inexistência ou nulidade da citação quando esses requisitos mínimos da citação, que estão lá no artigo 841 da CLT, não foram atendidos, tá? Geralmente, quando o juiz identifica essa nulidade, ele determina uma nova citação do reclamado, designando uma nova audiência para que possa ser oportunizada a contestação. Ainda nesse artigo 337 do CPC, ele lembra de outra defesa indireta de processo, que é a incompetência absoluta. Incompetência em razão da matéria. Nós já estudamos na aula passada, quando vimos competência territorial, 2 aulas atrás, por sinal já, nós vimos que a incompetência em razão do local, que é a incompetência relativa, não se argue por preliminar no processo do trabalho, e sim por exceção de incompetência em razão do local. Nós já vimos isso, tá, gente? Então, só pra gente relembrar. Você só vai argumentar, então, incompetência em razão da matéria se efetivamente vier ali alguma matéria que é estranha à justiça do trabalho, que não se amolda àquelas hipóteses do artigo 114 da Constituição. Outro exemplo de preliminar, inépcia da petição inicial. A petição inicial vai ser inepta quando ela não preencher alguns daqueles requisitos essenciais da petição inicial que nós vimos na aula passada e que estão elencados no artigo 840. Lembrando que o artigo 840 da CLT ele é mais simples do que o 319 do CPC. Então, portanto, existem alguns elementos que são obrigatórios no processo civil e não são no processo do trabalho, e isso não torna a petição inicial inepta, tá?
Prof, dá um exemplo de petição inicial inepta. Aquela que não tem pedido com valor certo, determinado, como determina lá o artigo 840 da CLT. Petição inicial que não traz breve exposição dos fatos, que é o valor da causa. São todos exemplos de petição inicial inepta, tá? Outros exemplos de preliminares que vocês também já estudaram em processo civil. Litispendência e coisa julgada, quando você está propondo uma segunda ação igual à anterior. Se a anterior ainda está tramitando, o reclamado vai alegar preliminar de litispendência. Se a anterior já transitou em julgado, o reclamado vai alegar preliminar de coisa julgada. Se as ações não forem idênticas, mas forem parecidas, o reclamado vai alegar preliminar de conexão e vai pedir, então, que esses processos sejam reunidos para que não haja julgamento desigual deles, ok? Bom, seguindo ainda com as preliminares, nós temos a perempção. A CLT tem uma hipótese própria de perempção, tá lá no artigo 731 e 732 da CLT, que diz, na primeira hipótese, que se o reclamante deixar arquivar o processo 2 vezes pela ausência dele em audiência, para que ele possa ajuizar uma terceira vez, ele vai ter que cumprir um castigo, vai ter que ficar 6 meses para poder ajuizar a ação. E esse castigo de 6 meses também incide o reclamante que ajuizou a ação trabalhista, utilizando a reclamação verbal, que a gente viu que é uma possibilidade, e não retorna na vara depois de 5 dias para reduzir a termo essa reclamação que apresentou de forma verbal. Existe uma certa polêmica na jurisprudência se esses 2 artigos foram ou não foram recepcionados pela Constituição, que lá no artigo 5º, inciso 35, trata do acesso à justiça, né? Então haveria ali uma certa discussão, será que estaria contrariando a Constituição ou não? A prof colou nos materiais de vocês 2 julgados, um falando da inconstitucionalidade e outro falando da constitucionalidade, para vocês verificarem que existe aí uma certa discussão sobre o tema da perempção no processo do trabalho. Mas o entendimento majoritário, os artigos estão lá, não foram expressamente revogados e eles estariam apenas modulando esse acesso à justiça que durante 6 meses ficaria obstado decorrente de uma conduta da parte que assim praticou, tá? Nós temos outra preliminar ainda, ilegitimidade de parte, né? A CLT não fala expressamente disso, mas a gente acaba pegando emprestado o 338 e o 339 do CPC, que diz que quando uma parte vem e alega na defesa, né? Olha, eu não sou a parte legítima, então ele deve apontar quem é a parte legítima, sob pena de arcar aí com as despesas, por ter retardado, se ele tinha ciência de quem era o correto reclamado e assim não o fez. Temos ainda a preliminar de ausência de interesse processual, de incapacidade de parte, defeito de representação. São todos vícios processuais que, quando o reclamado observa, ele vai argumentar tudo isso como preliminar da contestação. Vocês já estudaram isso, a gente está só relembrando aqui no processo do trabalho, porque a gente aplica também. Prof, aplica todo o 337? Então, posso ir ler depois aqui em casa com calma? Calma, existem alguns dispositivos do 337 que merecem uma reflexão. Querem ver um exemplo? Existe uma disposição lá no 337, um dos incisos, que diz que antes do réu alegar, entrar no mérito, ele deve arguir convenção de arbitragem. A gente tem que lembrar que a arbitragem no direito do trabalho, em contrato individual, vocês estudaram isso semestre passado em direito material, só pode no contrato do hipersuficiente, aquele que ganha acima de 2 vezes o teto máximo do benefício do INSS. Caso contrário, não pode alegar, não pode utilizar arbitragem, então, portanto, você não vai alegar essa preliminar. O CPC também diz que se a ação padecer, por exemplo, da caução exigida para ela, também o reclamado deve, o réu no processo civil, né, deve alegar como preliminar a falta de caução. Nós já vimos isso também na aula passada, que as ações trabalhistas não têm nenhuma exigência de pagamento inicial, custas, caução, qualquer coisa para o ajuizamento da ação. Então, portanto, aqui seria uma preliminar de difícil utilização na prática,
tá bom? Bom, gente, a prof colocou lá nos slides para vocês algumas explicações sobre arbitragem para relembrar, embora não seja assunto do processo do trabalho, como é recente, veio com a reforma trabalhista. Se você, no semestre passado, lá em Direito Material, perdeu a aula, alguma coisa assim, dá uma olhada lá com calma, tá bom? Bom, gente, essas são as preliminares, que estão lá previstas no 337 do CPC e que a gente aplica subsidiariamente no processo do trabalho. Mas existe ainda outra forma de defesa indireta de processo, que são as exceções, que estão lá no artigo 799 da CLT. E são elas: exceção de incompetência, exceção de impedimento e exceção de suspeição. Pessoal, quem tá lendo o artigo junto com a prof vai ver, prof, ela não fala em impedimento, ela fala só em incompetência e suspeição. Aqui eu tenho que lembrar de um dado histórico para vocês, tá? Quando a CLT nasceu, o CPC que estava em vigor era o CPC de 39. E o CPC de 39 tratava o que mais tarde ficou conhecido como impedimento do juiz ou suspeição do juiz, tudo como sendo suspeição. Então, quando a CLT, lá no seu artigo 799, fala de suspeição do juiz, ela está pensando tanto naquelas hipóteses objetivas, que mais tarde foram classificadas como impeditivos do juiz, como aquelas hipóteses subjetivas, que mais tarde foram classificadas como suspeição do juiz. Então, não é que não caiba exceção de impedimento no processo do trabalho, é claro que cabe. A CLT não fala dele explicitamente porque ela não conhecia essa figura segregada entre impedimento e suspeição. Só isso, tá? Então, recapitulando, existem 3 exceções no processo do trabalho. De incompetência, que é a que a gente usa para alegar incompetência em razão do local, nós já estudamos isso lá na aula de competência territorial. A de suspeição, toda vez que o juiz incidir naquelas hipóteses subjetivas que estão disciplinadas ali pelo CPC, o juiz é amigo, inimigo. E a suspeição de impedimento, toda vez que o juiz estiver ali incidindo em alguma das hipóteses objetivas. O juiz é parte na causa, já julgou o processo. Deem uma lida com calma ali nos slides, a prof faz toda uma recapitulação do artigo 144 e 145 do CPC, que tratam de impedimento e suspeição, tá bom? Então, essas são as defesas indiretas de processo, defesas indiretas de processo, que é a camada mais externa das formas de impugnação do reclamado. O prof vai interromper o vídeo, que já está bem longo, e eu vou gravar um segundo falando sobre as defesas indiretas de mérito, tá bom? A gente já se vê, gente, só um pouquinho.